Agora, um outro tipo de receita que eu vou falar agora é a receita caseira. Quem nunca apostou numa receitinha caseira como remédio, gente? Acho que quase todo mundo, não é? Geralmente são dicas que passam de geração para geração. A avó fala para a mãe passa para a filha, tem a tia que liga e dá aquela receitinha na hora do sufoco. Pois é, a nossa repórter Paula Moraes foi às ruas em busca dessas soluções naturebas. Vamos ver. Falar que o chá de boldo faz bem para o estômago, ou que a camomila, por exemplo, tem poderes calmantes, e o limão com mel para gripe e dores de garganta. O uso das plantas para tratar doenças é milenar e até hoje muita gente não abre mão do tratamento alternativo. Tomo tudo esse chá de camomila, esse pacotinho. À noite eu estou meio sem sono, levanto e faço um chazinho. E minha mãe de vez em quando faz, ela usa limão, alho, gengibre, ela ferve tudo junto, aí ela dá, a gente dorme, no outro dia a gente está bem melhor. No mercado existem muitas opções. Hoje o pessoal procura muito o chá de hibisco, a flor de hibisco, que é usado para emagrecer, digestivo, diurético, assim também como o chá de sene, que é um laxante, auxiliar também nos regimes de emagrecimento. A espinheira santa, né, que é uma erva que vende bastante também, que é para o estômago. Camomila, que é um calmante. Amora, que é para menopausa. Enfim, muitas outras ervas que nós temos também. E quase todo mundo tem uma receitinha caseira na ponta da língua. Quando estou assim, gripada, eu faço esse chá com alho. Faço alho com açúcar, mel, assim, gostoso, gengibre. Chá verde para digestão, né, essas coisas. Eu faço assim, eu queimo o açúcar, né, e coloco guaco, coloco canela, um dentinho de alho, assim. Para mim resolve, né? Ainda que algumas dessas receitas não tenham comprovação científica, muita gente recorre aos produtos naturais. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 80% da população usa algum tipo de remédio natural para tratar doenças. Mas será que os remédios naturais funcionam mesmo? E os efeitos colaterais? É o que a gente vai saber agora no quadro Explica, Doutor. Meu querido doutor Jamal Azam, obrigada por ter vindo novamente explicar pra gente, tirar nossas dúvidas no quadro Explica, Doutor. Doutor Jamal, o senhor reparou que até no modo como as pessoas falam, um chazinho de alho, uma plantinha, parece aquela coisa inofensiva. Mas eu te pergunto, uma receitinha caseira, doutor, pode levar a uma doença ou até mesmo à morte? Pode, com certeza, principalmente em indivíduos que erram a dose, a indicação e que associam com remédios que já tomam. Então, muito cuidado, por exemplo, existem medicamentos que alteram, afinam o sangue, anticoagulantes, e muitas pessoas acabam exagerando, por exemplo, em alho, que é anticoagulante, ou alguns medicamentos que também afinam mais ainda o sangue podem ter um derrame cerebral, um AVC hemorrágico. Então, muito cuidado. Medicamento é uma coisa, alívio é outra. E a automedicação é sempre um risco. Então, se você tem aquela receitinha caseira que você costuma fazer em casa, tá na dúvida? Aproveita, pergunta aqui pro Dr. Jamal, ele está aqui justamente para esclarecer a sua dúvida, para te responder. Manda um WhatsApp agora aqui pra gente pelo 11 97607 4982. Dr. Jamal trouxe 5 receitinhas caseiras aqui muito comuns da gente fazer em casa. Muito comum, exatamente. Os remedinhos fitoterápicos, aqueles que derivam das plantas. Os remédios fitoterápicos são muito importantes desde que o médico indique e você saiba a origem. Porque muitas vezes, sabe o que acontece? Nós não temos a cultura de pegar a caixinha e ler se tem registro Anvisa, se tem um farmacêutico responsável. E pasme, gente, olha só, eu tive um caso dramático, onde a pessoa usou um medicamento fitoterápico no ouvido, só que esse medicamento não era para seres humanos. Ai, meu Deus. Era para animais. E ela aí, pingou doutor? no ouvido, quase perdeu a audição. Meu Deus do céu. Foram 2 anos de tratamento. Então, assim, olha que perigo. as pessoas acabam ouvindo, acabam simplesmente achando que só porque é natural. Então, esse caso é real. Era um
remédio que era para animais, não era para seres humanos. Ela quase perdeu a audição. Doutor Jamal, o senhor lembra bem da última vez que o senhor esteve aqui? Nós falamos com uma pessoa aqui ao vivo que ela tomou chá de hibisco para emagrecer, só que ela não sabia que estava grávida e ela abortou. Ela abortou e veio aqui contar isso pra gente. Então, cuidado. Pergunte pro médico, siga a orientação, leia a bula, veja se tem um registro da Anvisa. Porque todo mundo fala, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, né? Com certeza. Então, inclusive, ela, tem que ter a prescrição. essa moça que veio, ela poderia ter morrido também. Né? Porque se tivesse um aborto retido com infecção, ela poderia morrer. Então, gente, não é uma brincadeira. Bom, então esses remedinhos fitoterápicos, o senhor já explicou que tem que ter a prescrição médica, eles não são condenados, mas com orientação de um médico, né? Aí vale. E com uma origem confiável, certo. Com certeza. Deixa eu ver aqui, chazinhos de ervas, né? Então a gente até falava do hibisco agora, quais que o senhor trouxe aqui pra gente? Então, eu trouxe aqui, por exemplo, o chá de casca de romã, né? Então, casca de romã, gargarejo para garganta, as pessoas acabam fazendo, não né? Pode, doutor? Pode, mas gente, entendam uma coisa. O tratamento, ele é prescrito pelo médico. O alívio pode sim ser feito na sua casa. Então, não é porque a pessoa tomou o chá que vai deixar de cuidar. Esta que é a questão. E outro alerta que eu dou, que é muito importante, gente. Muitas vezes crianças têm febre, crianças têm mal-estar, crianças têm dores de garganta, acabam não se alimentando bem e fica no chazinho. Cuidado, gente, não é assim. Antigamente, eu até entendo, Mari. 50 anos atrás, as pessoas não tinham acesso, não tinham informação. Então, realmente é muito importante que seja tido como um alívio, não como um tratamento. Não, doutor, e a gente recebe também muitos comentários toda vez que a gente traz uma pauta médica, que a saúde no Brasil, infelizmente, está muito aquém do que a gente precisa, né? Então, às vezes as pessoas recorrem mesmo. Por isso é importantíssimo que o senhor tire essas dúvidas, que o senhor esclareça. E tem gente de casa já mandando perguntas, né, Cris? É isso mesmo, Mari. Olha, tem muitas perguntas sobre vários chás. Tem uma aqui que é da Melissa, um chá de melissa para dar para o netinho de 3 meses. A dúvida é da Aparecida de Campos do Jordão. Ai, 3 meses. Aparecida, por favor, cuidado. Um bebezinho. Um bebezinho tão pequeno. Tão pequenininho. Sempre o cuidado maior. Crianças pequenas e idosos, especialmente os idosos que estão mais acostumados com essas medicações. Veja bem, existem chazinhos que muitas vezes a gente faz. A melissa em uma dose muito alta pode gerar náuseas, vômitos. Chá de boldo, sabe o que pode dar? Convulsão. Nossa. Se a pessoa tomar numa dose excessiva, numa dose errada, se colocar muita, eu vou fazer bem forte, tem sabe? gente que toma pra ressaca, né, doutor? Toma puro, não é? Toma amargo, é perigoso, então. Verdade. E esses chazinhos para crianças também, tem muitos aí que as mães fazem para tirar cólica, né? Daqui a pouquinho o senhor vai explicar mais sobre esses chazinhos para as crianças. De Aparecida agora que mandava uma pergunta sobre a nenenzinha dela de 3 meses, eu lembrei que muitas mães usam, não sei se você chegou a usar na Maria, mas funchicória, na chupetinha para acalmar as cólicas, é muito comum. Pode, doutor? Com certeza pode, desde que sejam cólicas mesmo, né? Mais uma vez, sempre o diagnóstico na frente. E ele pode ser o pozinho ou o xaropinho com orientação do pediatra. Então, sempre com orientação do pediatra, não é tudo que é condenado, tem algumas coisinhas que podem, fuxicória, então ok, Cris. Tem mais perguntas? Tem muitas perguntas sobre chá aqui, doutor. Olha só, chá verde virou uma moda para tudo. Chá verde é bom para quê? Grávidas podem tomar chá verde? Podem tomar chá verde com certeza, desde que a dose seja adequada. A gente recomenda que a pessoa tome 2, no máximo 3 por dia, porque muitas vezes acaba substituindo, inclusive pela água, acaba tomando o dia inteiro. Isso pode gerar alterações que podem ser complicadas. Então, chá verde, 2, 3 xícarazinhas por dia, não tem problema nenhum. Não tem problema, mesmo as grávidas. Agora, doutor, mesmo as grávidas, né? Mesmo as grávidas, nenhum problema. Aqui, Pode, claro que sim, com moderação, nenhum problema. E é bom para quê o chá verde, doutor? Então, o chá verde ele é antioxidante, mas a principal função dele, na verdade, eu sempre falo, é a hidratação. É a pessoa estar sempre se hidratando. Tomando porque líquido. O chá verde um dia não é o suficiente para levar um efeito antioxidante no sangue.
é uso contínuo. Mas toda vez que a pessoa tomar, é bem-vindo. Doutor, azeite e álcool. Eu já vi muita receitinha caseira envolvendo o azeite e o álcool. Algumas misturinhas, às vezes até de pingar mesmo no ouvido. O álcool tem muitas mamães e vovós que gostam de fazer aquela compressinha na fraldinha para botar na dor de garganta. Isso. Pode ou não pode? Então, em primeiro lugar, pingar no ouvido de jeito nenhum. Não, as vovós, elas usavam isso. Pingar azeite quente, não é? Vovós que estão nos assistindo já não pingaram no netinho, em vocês, né? Mas isso era uma época onde o tratamento não era tão fácil, você não conseguia ter acesso ao médico. Então, hoje a gente sabe, não deve pingar nem azeite nem álcool no ouvido, sob hipótese nenhuma, de forma nenhuma, isso pode gerar complicações que podem ser, inclusive, graves. Doutor, né? nem quando entra água no ouvido da piscina, não pode colocar o álcool para virar a cabeça assim, tirar? Se a pessoa acabar tendo uma infecção, uma perfuração no ouvido, não pode, né? Entendi. Então, vem cá, Zuca, chega aqui. Esse assunto me interessa porque, como eu não dei muito tempo, o pessoal fazia uma mistura, às vezes de álcool com glicerina, alguma outra coisa. Isso pode também não? Se o médico examinar e ver que a pessoa não tem perfuração da membrana do tímpano e o canal íntegro, sim. Mas sempre com orientação médica, é isso? Sempre, porque, veja bem, Zuca, e se tiver um furo na membrana, essa solução vai entrar lá dentro. A pessoa pode ter surdez definitiva por isso. Examinou, legal. Porque não examinou, realmente não é um pode. alívio na hora. Você coloca o álcool e sai a água. Mas se tiver uma perfuração, esse é o risco. Esse aí é o pode risco. Entrar e... Pode entrar e a pessoa pode perder a audição definitivamente. Isso não é uma brincadeira. Desculpa a Tem que invasão. levar no otorrino. Imagina, poxa vida, o programa é nosso, imagina. Bom, azeite. Existe aquelas compressinhas também que coloca aqui, quando tá com algum carocinho na garganta, Isso. que tem mamães que colocam até um pouquinho de farinha para misturar. Isso. Olha, gente, como é que eu sei? Já fiz tanta receitinha. Ninguém tá condenando mãe alguma, vó alguma. Todo mundo já fez, ou quase todo mundo já fez. Por isso o doutor tá aqui para esclarecer a gente. Essas compressinhas. Vovós, claro, vocês sempre têm a sabedoria da vida, que a gente dá experiência, mas, obviamente, as coisas vão mudando, a medicina vai vendo. Vai explicando cada vez melhor. Compressa com álcool. Não. Sabe por quê? O cheiro do álcool sobe. Então, isso pode ser, inclusive, tóxico quando a pessoa tiver com uma doença respiratória. Qual é a orientação? Compressa passada a ferro, morninha. Aí sim, alivia a tosse, pode colocar no peito, alivia aquela dorzinha de garganta. A pessoa vai dormir melhor, claro que sim. Mas muito cuidado, porque exagerar pode levar, sem dúvida nenhuma, a até toxicidade. Muito cuidado. Cris, parece que tem uma perguntinha chegando justamente sobre álcool, é isso? Olha só, a Flaviana, que ela é lá da Bahia, de Salvador, e tem mar, tem piscina, e ela sabe que tem um álcool que vende na farmácia, que tem uma determinada porcentagem, fração, que ela não especificou agora, que se pingar 2 gotinhas, esse álcool pode secar aí a água que fica no ouvido da criança quando ela fica muitos dias nadando em piscina ou em mar. Isso é mito ou não? Talvez seja aquele 70%, né? É o álcool boricado que eles chamam, porque a água boricada ela é secante também. Mais uma vez, se não tiver problema no canal auditivo, se a criança foi examinada, ok. Se não, você está fazendo um risco para a sua criança. Não pode. Puxa vida, e essa do álcool também na inalação? Não, também não, né? A pessoa coloca aqui, fica aquele cheiro forte. Na fraldinha aqui para passar tosse, não pode. De jeito nenhum, pode até piorar a situação, né? Doutor, eu fiquei impressionada. Não sei se vocês já viram. Se você entrar lá na internet, você vai ver a tal da vela indiana, que na verdade é um cone. Mostra pra gente aqui, doutor, como é que funciona isso? Eu fiquei impressionada quando eu vi na internet. Gente, olha, quem olhar isso aqui, realmente, se você for pesquisar, você não vai acreditar. A Mari falou, não acredito. Eu não acredito nisso. Ficou olhando, falou, eu não acredito. Isso aqui é o seguinte, ó. É um cone, é uma vela. Ele é um cone porque ele tem um furo no meio, né? Então, o que a pessoa faz? A pessoa acende... Põe fogo aqui, parece a tocha olímpica, a gente não vai fazer agora, até por medidas de segurança, a gente está aqui no nosso estúdio, mas se você procurar os vídeos na internet, eles colocam fogo aqui. Fogo pra aqui, quê, doutor? Aí a pessoa coloca no ouvido, Meu assim, Jesus. E isso teria uma ação para retirar a cera, para fazer tratamentos aí
que são tratamentos orientais, existem crenças. Gente, isso é proibido no Brasil. Pelo amor de Deus, não façam isso. Nunca façam isso, nunca deixem que ninguém faça isso, nem com você, nem com um parente seu, nem com um amigo seu. Isso é proibido. Não faça, o risco é gravíssimo de surdez definitiva. Tá bom, doutor. Olha, própolis com álcool. Tem muitos extratos, tem muitos sprayzinhos, inclusive na farmácia e tal, que às vezes a gente fala, é própolis e tal. própolis. Não lê ali no rótulo que tem o álcool. O álcool sempre é prejudicial, especialmente quando você utiliza com uma certa frequência, porque muitas vezes a pessoa tem dores de garganta causadas, por exemplo, por um refluxo ácido no estômago, que acaba irritando a garganta, aí a pessoa fica se tratando todos os dias, tomando álcool todos os dias. Não é recomendado com álcool. O própolis, se você quiser usar, não tem problema, mas com álcool não. Tá bom. Olha, cera para depilação. Tem gente que usa cera para depilação no ouvido e no nariz. Tem, por incrível que pareça, tem sim. As pessoas às vezes não gostam socialmente dos pelos do nariz ou do ouvido e aí vão lá fazer uma depilação. Gente, eu já vi catástrofes. Eu já vi nariz imenso com infecção pela pessoa puxar os pelos, gerar infecção, assim como a orelha, infecções gravíssimas pelas pessoas que retiram com força, com a cera. Então, qual é a orientação? Nunca faça depilação nos pelos da orelha, nem do nariz com cera. Se isso te incomoda, o excesso pode ser retirado ou com instrumentos que já existem, a pilha para isso, com segurança, ou com uma tesourinha com muito cuidado, mas nunca depilação. Eu já vi e já vivenciei e tratei pacientes com complicações graves por isso. Cuidado. Agora, doutor, tem mais perguntas chegando, mas eu quero que o senhor já vá pensando assim, alguma receitinha daquelas bem tradicionais que pode. A gente deu uma série aqui daquelas que não pode. Ótimo. O que é legal? O que pode fazer em casa como forma de alívio, como o senhor mesmo disse? Porque tratamento tem que ser no médico. Mas aquele alívio para a mãe, ufa, pelo menos tirei ali da crise para levar no doutor. Cris, tem perguntinhas chegando também mais, né, Cris? Olha só, doutor, a Rita do Rio Grande do Sul, ela falou que ela tem muitos pelos, então ela compra algumas pomadinhas na farmácia que passa e os pelos caem. Só que os pelos ficam grossos e às vezes pode dar uma alergia e tal. O que ela faz? Continua comprando ou não? Incomoda os pelos que ela tem? Claro, Rita, que incomoda. Socialmente a gente não tem dúvida disso, mas muitas vezes você acaba piorando a sua situação. Esses produtos, eles não são específicos nem para a região do nariz, nem para a região do ouvido. Então, é necessário que você consulte o dermatologista, porque sempre o pensamento piorar a sua situação pode te gerar problemas até definitivos, cicatrizes. Muito cuidado, né? Não, e sempre fazer o testezinho, né, doutor? Acho que é importante Sem com todo dúvida. Produto, né? Se gera alergia nela, então... Especialmente numa pele menos sensível, né? Numa pele que não seja exposta e que seja menos sensível, uma pele mais grossa. Porque nós sabemos que nosso rosto tem uma pele muito fininha, né? Olha, eu estou recebendo a informação agora, estou conversando aqui com o doutor Jamal, nós estamos dando dicas para você, diversas receitinhas caseiras, que são muito comuns, a vovó fazia, a mamãe faz até hoje, mas a gente tem dúvida, será que é bom, será que não é? E as perguntas que mais chegam até então são as perguntas relacionadas aos chás. Existe algum chá que, é o ok, esse pode, é positivo, é legal? Com certeza, Mari. É o chá de erva doce, né? O chá de erva doce não tem problema delícia, nenhum. É ótimo, Os muito efeitos gostoso. tóxicos dele basicamente não existem. Pode usar à vontade. Você pode tomar aquele chazinho quente. E uma outra coisa que eu trouxe aqui também, que é o melzinho, gente. Não tem problema usar o mel, né? O mel não tem problema. Você acaba aliviando às vezes naquele momento, mas nunca achando que isso é um tratamento. Então, à noite, alívio, né? começou a tossir, começou a sentir mal, toma um chazinho de erva doce, pode até adoçar com um pouquinho de mel, não tem problema nenhum, não sendo diabético, é óbvio, né? Isso vai aliviar. Até chegar no dia seguinte e levar para o médico. Com certeza. Cris, tem perguntinhas mais aí chegando sobre os chazinhos, né? Tem muitas sobre chá. Olha só, a Antonieta de Aparecida do Norte, aqui de São Paulo, ela tem dor de garganta. E aí, quando ela tem dor de garganta, doutora, ela coloca lá numa panela alho, mel e limão e faz um chazinho e toma. Isso é bom? Alivia? Ela está se prejudicando? Alho, mel e limão. Receitinha. Olha, eu acho que essa é a campeã, a mais clássica, né? Tem gente que ainda bota um gengibrezinho ali. Isso, pode, doutor? Pode, não tem problema. Muitas vezes, gente, por que existe tanta cultura dos chazinhos?
Porque a maioria das infecções virais, a maioria dos quadros que a gente tem são irritativos, são passageiros. Foi aquela friagem, foi aquele dia que tomou muito gelado, que exagerou, tomou muito sorvete. Então, Antonieta, pode, não tem problema nenhum. Você pode se aliviar naquele momento. Essa sua receitinha é boa, eu gostei da receitinha boa, dela, né? Viu? E um gengibre Gostei, pode sim. também, doutor? Pode. Agora, com doutor, tem certeza. muita gente que toma o chá porque tá com a dorzinha de garganta, como o senhor bem disse agora, dá aquele alíviozinho, mas aí sai no frio, sai na rua, não pode ser perigoso? Pode ser muito perigoso. A friagem é uma das piores coisas para o sistema respiratório, podendo gerar sinusites, aquele vento frio no rosto, as faringites, gripes, resfriados e sempre lembrar, friagem sensibiliza o nosso pulmão. É possível ter pneumonia. Muito cuidado, sempre lembrando, gente, o tempo todo lembrando. Criança pequena, idoso, muito cuidado. Olha, só tocou num assunto agora importantíssimo, porque nós estamos no inverno, muitas crianças, muitos idosos gripados, com sinusite, congestão nasal, catarro, na verdade. O que pode ser feito, então, nesse SOS para dar um alívio? Já já o senhor vai responder pra gente. A gente está falando sobre as receitinhas caseiras, né, que muita gente faz em casa. Os chazinhos, nós já falamos sobre o azeite, sobre o álcool, que não devem ser pingados no ouvido, sobre a vela indiana, que tem muita gente que tenta tirar a cera do ouvido com esse cone aqui. Isso não é recomendável, cera para depilação, própolis, nada disso. Tudo, essa bancada aqui é toda proibida. Agora, doutor, o que pode, principalmente para quem tem sinusite nessa época do ano, é inverno, tá frio, existe algum chazinho, alguma inalação, alguma receitinha caseira para dar aquele alívio? Com certeza existe, mas o principal na verdade, não é o chazinho, nós vamos ter que orientar. É o soro fisiológico, sabe por quê? Eu trouxe aqui também as folhinhas de eucalipto, né? E muitas pessoas, sabe o que fazem? Aquela infusão e começam a fazer inalação muito forte, acaba queimando o nariz. Então, gente, o chá, ele é muito importante pelo calor, pela hidratação, às vezes um efeito calmante, como nós conversamos. Mas nas rinites, nas sinusites, pegou uma mudança de tempo agora, que é muito comum, inalação com soro fisiológico sempre pode. Não põe aquelas gotinhas lá, que vocês sabem, às vezes colocam umas gotinhas, muito cuidado. Hidratação via oral muito importante, pingar soro fisiológico no nariz é maravilhoso. Agora, muito cuidado também, viu, Mari? Porque pessoas às vezes acabam pingando no nariz soluções que são para inalação. Eu já vi pessoas fazerem infusão da buchinha do norte, que nós até trouxemos aqui, ó. Essa buchinha do norte aqui, ó, a pessoa acaba fazendo uma infusão para poder se aliviar de sinusite e acaba muitas vezes pingando dentro do nariz. E prejudicando, queimando ainda mais, né, as vias respiratórias. Porque a pessoa está no desespero, a pessoa está naquela hora, como nós conversamos sempre, dificuldade de acesso à saúde. Muitas vezes a pessoa acaba tomando atitudes, ações que se arrepende para o resto da vida. Então, os chás podem... Agora, eu queria falar outra coisa muito importante em relação ao chá. Muito cuidado com a origem de onde você compra. Porque muitas pessoas acabam não tendo nem condições de higiene adequada. Você acaba comprando, às vezes, em barraquinhas, em feiras que são... A pessoa, você não sabe a origem, você tem que tomar muito cuidado, porque você vai ingerir algo que pode te fazer mal. Eu acho que ainda é sobre os chás as perguntas, né? Vamos lá. Tem bastante pergunta, viu, doutor? Olha só. Vamos ver. Essa vem da dona Lenice, de São José do Rio Preto. Ela costuma misturar tudo, doutor. Ela mistura capim-cidreira, hortelã, erva doce, camomila. E quando todo mundo tá meio entupido em casa, ela toma, dá pro neto, dá pra todo mundo em casa. Tudo bem? A gente agora vai responder, né, doutor Jamal, a pergunta feita anteriormente pela Lenice de São José do Rio Preto. Parece que a família dela, a vovó, todo mundo toma um chazinho de capim-cidreira, camomila e hortelã. Ela faz essa misturinha. Pode? Eu acho, Lenice, que não é uma boa, não. Porque você, muitas vezes, não está nem sabendo qual deles está fazendo bem para você. Então, o ideal, quando você associa muitas ervas, isso pode dar um efeito até tóxico. Então, realmente, muito cuidado, não subestime o poder das ervas. Não subestime. Elas podem mesmo dar efeitos adversos e colaterais. O ideal é você separar estes chás. Se você acredita neles, dê separadamente e não juntos na mesma infusão. Excelentes explicações. Muito obrigada, doutor Jamal Obrigado, Azan. Mari. No nosso Obrigado. quadro Explica Doutor. Obrigado.
Obrigado, O senhor volta, gente. né? Com certeza estamos com vocês. O senhor já é nosso sócio. Obrigado. Quarta-feira que vem, doutor Jamal está de volta, certo, Zuca? É isso aí, Mari. Doutor Jamal, adorei o jaleco novo, doutor. Você arrasou, viu, né? viu? Arrasou. Explica, doutor, ó. Explica, doutor. Aqui, Tá ó. ali, ó. Porque é isso que a gente quer. A gente quer explicação. Aqui, Esse é o ó. nosso compromisso com você. Adorei. Você arrasou, doutor. obrigado, Arrasou. É isso que a gente Zuca. quer. A gente quer informação. Nosso compromisso com você é sempre levar informação da melhor qualidade sobre os mais diversos assuntos. Quando a gente fala de saúde, melhor ainda. É ou não é?